Olá pessoal, tudo bem? Exercício 24, né? Uma fábrica pretende utilizar um sedimentador contínuo para a concentração de uma suspensão aquosa de hidróxido de cálcio. Dessa forma, o engenheiro químico que atua na planta industrial foi designado para projetar esse sedimentador. O mesmo deverá operar uma vazão de suspensão líquida de 52 metros cúbicos por hora. Determine qual o diâmetro e a altura do projeto do sedimentador, sendo conhecidos: massa específica do sólido, 2,2 gramas por centímetro cúbico. Concentração de sólidos na alimentação, 50,6 gramas por litro de suspensão. Concentração de sólidos no lodo, 462 gramas por litro de suspensão. Então aqui a gente tem os dados iniciais, né? A gente tem vazão volumétrica, concentração de sólidos na alimentação, concentração de sólidos no espessado, a massa específica do sólido, 2.200 kg por metro cúbico, e a massa específica do fluido, né? A gente não tem valor de temperatura, então a massa específica da água aqui é um valor genérico de 1.000 kg por metro cúbico. Para esse exercício, a gente vai precisar também dos valores das frações volumétricas referente ao sólido, tanto na alimentação quanto no espessado. E para isso, a gente utiliza a concentração de sólidos na alimentação, 50,6, dividido por 2.200. Vamos obter aqui 0,023. E para o espessado, o mesmo esquema, a concentração de sólidos na alimentação dividido pela massa específica do sólido, 0,210. Também foi informado aqui no enunciado, essa tabela, onde que ela nos informa aqui os valores dos dados experimentais, Então aqui a gente tem o tempo em horas e o valor da altura Z aqui em metros, A gente vai utilizar esses valores para a construção, do gráfico, onde que a gente vai obter a curva de sedimentação. Então, para a curva de sedimentação, a gente tem aqui no eixo das ordenadas, a altura em metros, e no eixo do X aqui o tempo, em horas, tá? Bem, aqui nesse exercício, ele não informa, qual o método que a gente precisa para resolver esse exercício, Então, sempre que a gente puder resolver pelo método de Biscaia, ele é um método mais interessante, Ele é um método simplificado. Então, a gente sempre faz um teste inicial, para ver se é possível resolver por Biscaia, Então, para resolver por esse método, a gente utiliza essa equaçãozinha aqui, onde que a gente tem o Z mínimo, igual a ε0 vezes E0 vezes o epsilon do espessado. Se o valor do Z mínimo encontrado tiver dentro dessa faixa de transição, se a altura que a gente encontrar para Z corresponder aqui a um valor dentro dessa faixa de transição, que é a parte da curva, o método de Biscaia pode ser utilizado. Se não, a gente vai ter que utilizar outra forma. Então, para determinar Z, a gente utiliza o ε0 vezes o Z0, que é a altura aqui no tempo inicial, dividido pelo o epsilon do espessado, Então, a gente obteve aqui 0,04, tá? 0,04 vai estar mais ou menos por aqui, Veja que 0,04 vai ficar abaixo, dessa faixa aqui da curva, Então, está fora do período de transição aqui, Então, o método de Biscaia para esse exercício aqui ele não é válido, tá? Então, para a gente resolver esse exercício, a gente vai estar utilizando então o método de Quint, tá? Para o método de Quint, então, a gente vai precisar construir essa tabela, onde que inicialmente a gente precisa dos valores da velocidade de sedimentação e da altura aqui na interface. Eu já deixei pronto, o valor aqui relacionado com velocidade de sedimentação, ele representa, quando você for fazer uma regressão linear aqui na calculadora, por exemplo, ele corresponde aos valores do coeficiente angular. O valor do Z representa aqui os valores do coeficiente linear. Então, numa prova, por exemplo, você vai sempre estar utilizando a calculadora. Eu acho mais simples do que fazer o método das tangentes. Para fazer o método da tangente, você pode utilizar essa equação. Veja que ela depende do ZI, do Z e do T. Tá? O Z e T você tem aqui, informações dadas no enunciado. O ZI vai ser o valor que você vai obter fazendo a tangente. Então, se você pegar um ponto aqui, por exemplo, você vai construir essa tangente aqui e vai verificar qual que é o valor do Z. Esse valor que você encontrar para Z com a tangente vai ser o teu valor do ZI. Eu acho mais prático fazer a regressão linear, como eu falei. Fazendo a regressão linear na calculadora, o resultado que você obtiver para o coeficiente angular representa aqui a velocidade de sedimentação. Para o linear, a gente vai ter a altura no instante i nessa interface, tá? Então, tem como encontrar aqui através do Excel também, eu vou mostrar para vocês como é que fica,
né, ponto a ponto, né, no mesmo esquema que fosse feito na calculadora, tá? Então, por exemplo, se você está fazendo o primeiro conjunto de dados, né, desses primeiros dois pontos, fazendo ponto a ponto aqui, você vai ver que para o coeficiente angular, a gente obteve 3. Você vai pegar o valor aqui em módulo, né? E para o coeficiente linear, 0,4. Né? Você vai fazendo isso para todos os pontos, né? Então, né, para o próximo conjunto de dados aqui, você vai ter 2,46 e 0,364, né, que são os valores correspondentes, né, então, para o coeficiente angular e linear, e você vai fazendo isso até o final, tá? Vai obter aqui todos os valores da coluna, tá? Para o caso da fração, aqui no instante i, a gente vai utilizar essa outra equação aqui, né? Então, a gente vai ter ε0 vezes o z0, que é a altura aqui no instante inicial, dividido pelo zi, né, que é o valor que a gente acabou de encontrar aqui. Então, a gente vai obter aqui 0,0230, vai fazer o mesmo esquema para todos, e a gente pode então determinar a área. A área é dada por essa equação, né, a gente isola aqui o A, passa a velocidade de sedimentação dividindo, e a gente pode resolver a área, tá? Então, vazão volumétrica, vezes o ε0, também fixo, né, dividido pela velocidade de sedimentação, vezes 1 dividido por o εi, que a gente acabou de encontrar, menos 1 dividido por o ε do espessado, né? Então, aqui a gente vai obter, né, o valor para a área aqui nesse primeiro conjunto de dados, tá? A gente vai fazer o mesmo esquema para todos, e para determinar qual que é a área aqui de projeto, né, do sedimentador, a gente vai verificar qual que é a maior área encontrada, tá? Nesse caso aqui, a gente obteve, né, a maior área encontrada, 75,32 metros quadrados, tá? No exercício é pedido para determinar qual que é o diâmetro, né? Então, para fazer o diâmetro aqui, tendo a área, né, a gente vai utilizar essa equação. A gente vai determinar aqui que o nosso sedimentador ele tem área, né, de seção circular, né? Então, a gente vai utilizar aqui πd ao quadrado dividido por 4. Então, isola o d. A gente vai fazer, né, 4 vezes a área. 4 vezes a área. Dividido por π. E isso aqui elevado na 0,5 para a gente poder resolver essa raiz, né? Então, o diâmetro que a gente vai utilizar para o projeto desse sedimentador é o maior diâmetro encontrado. Então, nesse caso aqui, a gente vai obter um valor de diâmetro de 9,79, né, metros para esse sedimentador aqui. Outro pedido desse exercício é que a gente calcule qual que é a altura de projeto do sedimentador. Para a gente determinar a altura, a gente vai fazer o somatório, né, entre H1, H2 e H3, que representa aqui a altura do clarificado, da transição e do espessado. O somatório dele vai dar a nossa altura total, tá? Para a gente determinar quanto que vale H1, né, você escolhe um valor arbitrário aqui, né, entre 0,45 e 0,75. Eu gosto de sempre pegar o valor médio, né, 0,6. Para o H2, a gente vai utilizar essa outra equação. Né? Para o H2, a gente depende de um dado que a gente não tem, que é o tempo de residência. Tá? Para a gente determinar o tempo de residência, tá? Eu vou começar... Bom, o tempo de residência a gente considera a partir do ponto onde que a sedimentação começa a ocorrer. Né? Vamos imaginar que aqui você tem um comportamento linear, então a sedimentação, né, ela vai começar a variar a partir desse período de transição aqui, né, quando começa a curva, né? É independente, você pode escolher o ponto anterior ou esse ponto, isso aqui não vai tá errado necessariamente, tá? Eu vou determinar que o valor de tempo de residência vai terminar aqui no 0,4, tá? Para acompanhar o valor que a gente encontrou, né, para a área desse sedimentador, né, por um tempo aqui de 0,4. Né, o que vai influenciar você escolher esse ponto, que eu escolhi aqui, ou esse ponto, vai ser a eficiência do teu clarificado, por exemplo, né? Se você está interessado lá no clarificado que você vai obter nessa sedimentação, né? Se você escolher que o tempo de residência vai ser esse ponto aqui, veja que o tempo de residência vai ficar um pouco menor, né?
ele vai ficar entre 0,367, mais ou menos aqui, e 0,1, tá? Isso aqui vai fazer com que o teu tempo de residência seja de 0,27 horas, tá? Então, nesse ponto anterior, veja que ele não vai estar, as partículas vão estar mais presentes, né, no clarificado. Veja que vai ser muito pouca diferença, né? Então é uma questão de custos, né? Quando você está nessa, escolher esse ponto ou esse ponto, né? Porque, né, a eficiência vai ser praticamente a mesma, né? Já que a sedimentação ela praticamente acabou a partir desse ponto aqui, tá? Desse ponto para frente, a eficiência que você vai ter de sedimentação, né, o quanto de pureza que você vai obter no clarificado é basicamente a mesma, tá? Então vou escolher aqui 0,4, mas se você escolher qualquer um dos pontos anteriores aqui também não vai estar errado, né? Vai depender do quanto de eficiência que você quer nesse teu sedimentador, né? Vai depender do teu projeto, tá? Então vou escolher aqui para o tempo de residência ficar entre 0,4 e 0,1, tá? Cada um vai escolher ali o que achar mais interessante, né, em termos de eficiência no projeto de vocês. Então, a gente vai utilizar essa equação H2, né? Então a gente tem 4 vezes a vazão volumétrica, dividido por 3 vezes a área que a gente encontrou, 75,32, vezes o ε0, dividido pelo ε do espessado, vezes o tempo de residência, que a gente vai utilizar o 0,4 menos o 0,1 aqui, tá? Então, para essa altura H2, 0,03 metros, tá? E para H3, a gente depende dessa equação aqui, onde a gente vai ter 0,073 vezes o diâmetro. O diâmetro já foi encontrado aqui, né? Então, bem fácil, né? 0,71 metros. Então, para a altura desse sedimentador, é um somatório, né? A gente vai ter 0,6 mais 0,03 mais 0,71 mais 0,71. Vamos obter aqui um valor para a altura desse sedimentador de 1,35 metros, tá? Então, para esse exercício era isso, né? Não sei se ficou confuso essa parte aqui do tempo de residência, né? Mas esse aqui é um valor que você vai ter que determinar, né? Como eu falei, é uma questão de custos, né? Se você escolher o valor anterior, não vai estar errado, né? Só a eficiência do teu clarificado, por exemplo, né, não vai ser a mesma que escolher esse daqui, né? Mas a diferença é mínima. Então você tem que ver o quanto compensa, né, fazer um sedimentador com uma altura maior, né, por exemplo, né? Então, né, fica aí para você dar uma olhada no projeto de cada um, tá? Então, para esse exercício era isso. Valeu!